Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, para esse momento, nessa manhã, nós iremos estar trabalhando a disciplina de História, que tem como título A Chegada dos Portugueses ao Brasil. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse conteúdo bastante importante para a história do Brasil. Então, vamos aprender que o rei Dom Manuel, tá bom? Rei de Portugal, no ano de 1500, em março de 1500, partiu de Portugal uma expedição comandada por um homem chamado Pedro Álvares Cabral. Essa expedição era uma grande expedição, era formada por 13 caravelas, mais de 1.500 homens, e esses homens tinham marinheiros, soldados, padres, e até algumas pessoas que foram expulsos da terra porque cometeram algum crime. Então, essa expedição foi enviada por Dom Manuel e ela era comandada por Pedro Álvares Cabral. E essa expedição ela tinha um objetivo. Olha só. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias. Então, olha só. Nós estamos falando da chegada dos portugueses ao Brasil, mas o objetivo inicial não era ir para o Brasil. Eles tinham uma rota que eles tinham que contornar o continente africano e eles tinham que vir bem aqui, ó, para as Índias, para onde está aqui a seta. Só que durante a viagem, durante a rota, essas caravelas elas desviaram o caminho e pararam aqui no Brasil. Sendo que nesse período as nossas terras não tinham esse nome, Brasil, esse nome veio depois. Então, essa expedição comandada por Pedro Álvares Cabral tinha como objetivo chegar às Índias, não é isso? Eles tinham que contornar todo o continente africano e chegar até as Índias. Mas aí essa esquadra se afastou e parou aqui nas terras onde é o Brasil, tá bom? E no dia 22 de abril, eles avistaram um horizonte, no qual chamaram o nome de Monte Pascoal, que é esse daí que eles avistaram. Por que eles colocaram esse nome? Porque estava na época da Páscoa. Eles avistaram esse monte e colocaram o nome de Monte Pascoal. 2 dias depois, eles escolheram um lugar para ancorar e chamaram aquele lugar de Porto Seguro, que é onde é o estado da Bahia. Então, os portugueses chegaram na costa brasileira e eles ancoraram onde? No estado da Bahia e colocaram o nome de Porto Seguro. E existiu um homem muito importante que foi Pero Vaz de Caminha. Ele foi responsável por todos os registros da viagem e do descobrimento que foram feitos por ele. Ele era o escrivão da esquadra, tá bom? E então todos os registros, tudo aquilo que ele via, ele descreveu, ele narrou os acontecimentos, os comentários dos primeiros habitantes, né, daquela região. Então ele foi uma pessoa bastante importante porque ele descreveu, tá bom, essa viagem, esse descobrimento que foi feito. E no dia 26 de abril também teve algo bastante importante, que foi a celebração da primeira missa. E essa missa foi celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, tá bom? E aí ele celebrou a primeira missa que tinha como essa celebração foi por conta da ação de graças desse descobrimento, tá bom? Descobrimento. Sendo que o Portugal é um país bastante católico. Só que as terras desse novo mundo que foi descoberto, não era apenas os portugueses que tinham interesse nele, tá bom? A Espanha também tinha bastante interesse e também era um país bastante rico, bastante poderoso como Portugal. E eles queriam, a Espanha queria dividir, também queria uma parte dessas terras. Então, os portugueses e espanhóis decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. Só que a primeira tentativa, em 1493, não deu muito certo. Por quê? Porque os portugueses não aceitaram os limites
que a Espanha estava estabelecendo. Só a segunda tentativa, em 1494, foi que eles estabeleceram um acordo, tá bom? Dessa divisão das terras, desse novo mundo, que se chamou Tratado de Tordesilhas. Então, tinha uma linha imaginária, bem que olha aqui para o mapa, tinha essa linha imaginária que eles estabeleceram para dividir essas terras, uma parte para Portugal, olha só, essa parte de amarelo, terras pertencentes a Portugal. E essa parte aqui era que pertencia à Espanha. Então, era dividido leste e oeste. Então, tudo que ficava para dessa linha, tá bom? Para cá, pertencia a Portugal. E tudo que pertencia dessa linha para o lado oeste, pertencia à Espanha. Só que era apenas esses dois países que tinham interesse nessas novas terras, nesse novo mundo? Não, né? Isso outros também tinham. Então, outros países, outros povos também tinham. Os ingleses, franceses, holandeses, eles também queriam ter participação da descoberta, das riquezas desse novo mundo. Então, os franceses e ingleses, eles começaram a atacar essas terras que foram divididas entre Portugal e Espanha. Eles começaram a estabelecer a pirataria, que tinha como fato enriquecer os cofres dessas coroas, tá bom? E agora eu pergunto para vocês, eu tinha dito que o Brasil, esse nome que hoje nós temos Brasil, ele não foi de início, né? Porque era uma terra onde quem habitava eram os índios. E os primeiros habitantes que estavam aqui nas nossas terras, né? Eles chamavam essa região de Terra das Palmeiras, que no Tupi-Guarani significa Pindorama, tá bom? Só que os portugueses, quando eles descobriram essas novas terras, foi se estabelecido alguns nomes. Então, a princípio, a tripulação de Cabral, quando avistou, eles deram o nome de Ilha de Veracruz, porque eles achavam que essas terras eram apenas uma ilha. Mas logo depois, porque o objetivo inicial deles não era ir para as Índias, então eles tiveram que retornar para as Índias, então eles descobriram que aquelas terras não eram apenas uma ilha, então eles colocaram de Terra de Santa Cruz. Só que aqui no nosso país, né, tinha a exploração do pau-brasil, que era uma árvore, né, que tinha a cor bastante avermelhada. Então, com o passar dos anos, essa madeira que foi colocado o nome de pau-brasil. Então, por isso as nossas terras hoje se chama a questão do Brasil. Então, aí, até se chegar ao nome Brasil, teve outros nomes. Agora nós iremos discutir um pouquinho sobre tudo isso que nós aprendemos.